Glória a Deus, graça e paz, amém? Abra por favor sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Vou estar lendo também Lucas 6:36. Colossenses 3:12 e Lucas 6:36. Estaremos ministrando sobre a misericórdia, essa virtude chamada misericórdia, que também é uma essência do Espírito que o Senhor colocou em nós. E assim como nas outras vezes, nós estaremos aqui edificando, construindo, estabelecendo o nosso coração nesse pilar, que também é importantíssimo, é vital para a nossa vida cristã ser abundante, plena aí no Senhor. Então falaremos disso nesses dias, com a graça do Senhor Jesus. Colossenses 3:12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas eu vou enfatizar aqui a primeira parte que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 36 também diz: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Glória a Deus. Amém? Então temos aqui dois versículos que vão nos acompanhar aí ao longo dessa jornada, dessa caminhada, que será como um gatilho aí, uma chave para tudo aquilo que nós vamos aprofundar aqui, ministrar, ensinar, aprender a respeito da misericórdia, da essência da misericórdia, da virtude da misericórdia que o Senhor ele nos deixou aqui para nós e que confirma nessas palavras, nessas escrituras que nós lemos aqui, que o Senhor ele tem isso para a nossa vida, Ele é assim e tudo que Ele é, Ele transmite para nós, seus filhos. Amém? Tudo que nós perdemos ali no Éden, com a queda, tudo que foi tirado de nós, o Senhor Jesus ele traz de volta. E uma das coisas que Ele traz é a misericórdia como essência nossa, do ser humano, nascido de novo, restaurado em Cristo Jesus para ser novamente aquilo que Deus sonhou para o homem, a imagem e semelhança dele, um homem, mulher, abençoado, uma casa de bênção nessa terra. Amém? Então hoje, como é a primeira ministração que estaremos aí dando início, na misericórdia, eu vou falar um pouco dos significados de uma forma mais detalhada, Aí nas próximas a gente vai só dar uma passada para a gente sempre reafirmar, gravar aí no nosso coração. Então o significado da palavra misericórdia no original do Novo Testamento, no grego, ela é a palavra oiktimos, um termo mais forte, e também tem um outro termo que é o eleus. O significado dessas palavras, do grego no original é piedade, compaixão, um sentimento de aflição pelas adversidades dos outros, sentir simpatia ou compaixão pela miséria dos outros. Tem mais algumas coisas aqui que eu anotei, que diz que a misericórdia significa se importar com aquele que está necessitado e supri-lo com recursos adequados que possuímos. Bem próximo do significado do ágape, que nós falamos recentemente aqui. Sempre falo que todas essas virtudes, essas essências que compõem aí o bom perfume de Cristo, que exala das nossas vidas, elas são como parentes ali, são bem próximos, São como irmãos ali, são muito ligados. Características de um é muito similar à do outro. Quando a gente lê, por exemplo, até mesmo o exemplo do amor, que nós lemos lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele é benigno, o amor é paciente. E nós vemos em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor, e nós vemos junto ali, a benignidade, a longanimidade, que é a paciência, sendo coisas distintas, mas ao mesmo tempo sendo significados uns dos outros. É uma mistura boa,
é uma mistura, uma receita perfeita, né, do Senhor. E aí a gente lembra até do Antigo Testamento, quando o Senhor ele dava ali a receita do perfume, ali da unção do óleo que seria utilizado no tabernáculo, e há detalhes ali da mistura dos ingredientes e das medidas, né? Tudo de uma forma bem específica e detalhada. E eu creio que em nós, né, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, né? Um dia foi o tabernáculo ali, a representação da presença de Deus, mas hoje somos todos nós, os cristãos nascidos de novo, que somos o templo do Espírito. E Deus ele tem esse perfume para exalar a partir das nossas vidas, né? O bom perfume de Cristo. E todos nós sabemos que um perfume ele é composto de essências, né? Também ele é composto de misturas ali, de ingredientes, né? Que delicadamente ali misturados, colocados, então ele produz um aroma, né? Um perfume bom. E eu creio que é essa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, ao edificar cada uma dessas essências em nós, sendo que a misericórdia é uma delas. Então nós lemos esse significado que é bem próximo do amor, mas que não é surpresa, porque, como eu disse, são coisas muito muito ligadas, né? Muito misturadas ali, né? Tudo que é de bom é a pura essência de Deus, né? Em nossas vidas. Então o significado 2 aqui que eu anotei, além do que eu já falei, é ter piedade. Vou repetir ainda: compaixão pelas adversidades dos outros, sentir simpatia pela miséria dos outros, ser ativamente compassivo. O que significa ser ativamente compassivo? É o contrário, ou muito diferente de ter dó, né? De simplesmente você ter dó, olha que pena, né? Sabe, que dó. Não. Ser ativamente compassivo é você se importar, se identificar e se colocar junto para ajudar aquela pessoa a sair de uma situação difícil, de um problema que ela não está conseguindo resolver sozinha, de um sofrimento que ela está passando que é inevitável, uma perda, né, de alguém. Então é você realmente se ligar com ela naquele momento, se aproximar dela naquele momento e dividir com ela, né, aquele sofrimento, a fim de fortalecê-la. Então é ser ativamente compassivo, não é estar à distância, né? Um papel passivo, né? Mas sim ativo. Participar, não só ficar ali triste com a tristeza daquela pessoa, mas se apresentar para fazer algo que possa melhorar ali, né? Possa transformar aquela tristeza em alegria ou diminuir aquela tristeza de alguma maneira, né? Em nome de Jesus. É exercida por meio de um profundo sentimento de favor, de generosidade, de benevolência, de boa vontade, de boa disposição. Outro significado da misericórdia, que é algo muito importante, que nós vamos dar ênfase aqui também, é que exercer misericórdia é exercer perdão, né? Ter misericórdia é ter perdão, é perdoar pessoas, é perdoar ofensas, né? É clemência. É não punir conforme o merecimento, né? É perdoar, né? Às vezes nós recebemos ofensas ou algo que alguém nos machucou, nos feriu, e que nós teríamos todos os motivos para ter ali algo contra aquela pessoa, até mesmo de levar ela para uma justiça, enfim. Mas aqui o perdão, né, que nós aprendemos na palavra de Deus, é realmente rasgar a dívida, né? É liberar para que a pessoa possa seguir em frente e você possa seguir em frente, e você não mais levar à tona aquela ofensa, aquela dívida, né? É rasgar, é perdoar e esquecer a dívida, né? Não é ter amnésia, né? E não é também não se precaver para futuras ofensas ou ataques, mas sim é rasgar aquela dívida que aconteceu. Ali daí para frente é outra história, né? Mas sem mágoas, sem ressentimentos, é não punir conforme o merecimento, é ter um coração compadecido, é exercer companheirismo em meio à dor e ao sofrimento. Então, duas palavras que eu considero aqui como significados vitais aqui para nós entendermos a misericórdia, porque a Bíblia realmente ela leva a esses significados. Às vezes a gente vai aprender algo e aí quando a gente vai ver o significado daquele algo, é algo que também a gente não entende na profundidade. E a gente tem que cavar mais um pouquinho.
Então, falando assim, se eu resumisse tudo isso que eu disse sobre os significados, a gente resumiria a misericórdia como sendo piedade e compaixão. Então, eu gostaria de mergulhar um pouco nessas duas palavras, nesses dois substantivos aí, para que a gente possa chegar aí no significado real da misericórdia, a qual o Senhor ele tem para as nossas vidas, essa essência que ele tem, a qual nós lemos no início, quando nós falamos aqui, sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. O Pai aqui é o nosso Pai Celestial. Quem disse essas palavras foi o próprio Senhor Jesus. Então, gostaria antes de falar sobre a piedade e sobre a compaixão, tem um texto lá em Tiago, que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, que diz, né, Tiago capítulo 1, versículo 27. Se quiser abrir a Bíblia ali, a gente vai ler. Que diz assim, ó, Tiago 1, 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então nós vemos aqui na palavra de Deus algo muito forte, né? Nós temos falado aqui, ministrado sobre coisas que a Bíblia ela fala de uma forma tão enfática que nós entendemos a importância disso para Deus. Talvez não sejam as coisas mais pregadas nos nossos dias ou nos nossos tempos, mas ao ler a Bíblia nós vemos que essas coisas são das mais importantes para o Senhor, né? Como vemos aqui, palavras fortes, né? Como esse texto, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura. Então imagina que Deus aceita como pura isso aqui. Se alguém fala sobre ser religioso ou ter uma religião, a Bíblia fala de uma forma muito direta que a religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, né? Então envolve aqui compaixão, isso que nós falamos, piedade, que nós vamos falar agora e aprofundar, de realmente termos uma vida de devoção a Deus, entendendo que ser devoto a Deus é considerar aquilo que para Ele é importante. E nós vimos que algo que é importante para Deus é cuidar daqueles que são órfãos, que não têm mais os seus pais, ou das viúvas que não têm mais o esposo para dar ali o suporte nas suas dificuldades. É entender se nós temos oportunidades como essa de ajudar pessoas nesse perfil em dificuldade. E aí a Bíblia vai falar que essa é a religião pura e imaculada. É a religião pura e imaculada, aceita por Deus. E eu entendo, eu creio que todos nós queremos fazer algo que seja aceito por Deus, né? E não simplesmente vir aqui passar tempo e para quê? Em vão, sendo que o nosso propósito aqui é fazer as coisas para o Senhor, é adorar a Deus. E aí o significado de piedade é uma palavra que nós vamos encontrar na Bíblia, né? Em muitos lugares aqui, em vários textos, e às vezes a gente passa batido, piedade. O que é piedade? Eu me deti nessa dúvida, né? O que é ser piedoso? O que é ser piedoso? O que você imagina por piedade, por ser piedoso? Você andar com vestes religiosas, né? Quando a gente sabe que no Novo Testamento não se trata de vestes exteriores. O Senhor ele fala do coração, né? Ele fala daquilo que nos motiva, da nossa essência, das profundezas da nossa alma, do nosso espírito. Então o significado de piedade para nós chegarmos aí na misericórdia é atitude voltada para Deus, uma vida que procura agradar a Ele, a fazer a sua vontade, obediência. E como nós podemos ser piedosos de verdade? Amando acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o significado da verdadeira adoração em espírito e em verdade, em palavras e em obras. Então, irmão, ser piedoso realmente é ter uma vida de consagração, uma vida dedicada em querer realmente agradar a Deus de verdade, com sinceridade no coração, não para aparecer para os outros, não para simplesmente estar em evidência, mas é uma vida realmente de comprometimento, de compromisso com o Senhor. E entendendo que ter vida com Deus não se resume
a essas quatro paredes, não se resume a ser santo, sagrado, consagrado, piedoso, obediente só aqui dentro. A nossa vida, amado, é lá fora, é tudo, é aqui dentro, é lá fora, ela se estende. Entender que aonde nós estamos, nós podemos exercer essa piedade, essa vida de adoração ao Senhor, para Ele. Tudo que você fizer, fazer o melhor como se fosse para o Senhor, seja no trabalho, seja em casa, seja estudando, seja conversando com alguém, se relacionando, tendo amigos. É entender que aonde você está, o que você faz, o que você fala, é para a glória de Deus. Pode ser para a glória de Deus, como pode não ser, mas a nossa vida não é só aqui. Então, quando a Bíblia ela fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a Bíblia ela está nos mostrando, amado, que a nossa preparação para fazer aquilo que agrada a Deus, ela não se resume a uma preparação para pregar uma palavra. Ela não se resume a uma preparação para preparar um louvor. Vocês se prepararam aqui durante semanas para preparar o melhor louvor para o Senhor, não foi? O Senhor ele nos chama para algo mais profundo, Ele te chama para você se preparar para o dia que você vai viver hoje. Quando você acordar amanhã, o dia de amanhã, o Senhor ele nos chama para nos prepararmos para adorar a Ele todos os dias. Seja aqui dentro da igreja, seja onde nós estivermos. Por isso que nós precisamos ter uma vida devocional. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, um tempo de intimidade com o Senhor, para nós nos prepararmos para a vida e não só para momentos pontuais. E aí você vai viver realmente uma transformação contínua, uma vida de edificação, sabe, na sua vida normal, cotidiana, não só aqui dentro. Aqui dentro é uma bênção, aqui dentro nós recebemos o alimento, nós somos edificados, nós somos desafiados, nós somos transformados, nós passamos por muita experiência, é uma academia, né? Como se fosse uma academia do Senhor aqui dentro. Aprendemos a conviver entre irmãos, a conviver com as diferenças, a ter paciência, a ouvir coisas às vezes que a gente não quer e perseverar, não desistir daquele relacionamento, né? E orar, interceder. É uma caminhada, não é? Nós vivemos, nós testemunhamos, nós compartilhamos. E isso é totalmente necessário. A Bíblia, ela deixa isso muito claro. Não deixe de congregar como alguns de vocês fazem, né? Porque para Deus é muito importante a nossa comunhão e nós somos edificados assim. Ferro com ferro, espada com espada. E nós vamos sendo lapidados, né? Em nome de Jesus. Então ter uma vida de piedade, ser piedoso, é você ter essa mentalidade de que a tua adoração ao Senhor, a tua preparação para adorar a Deus é todos os dias. Para a vida, para o dia de hoje, no trabalho, como também na igreja, quando você é chamado para fazer algo, é uma grande responsabilidade. Mas eu digo para você que é uma grande responsabilidade também você acordar, levantar e honrar ao Senhor na sua vida, a dizer os nãos. Como nós lemos aqui em Tiago, ele disse que a religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades, mas também é nós nos mantermos longe da corrupção do mundo, né? É não se deixar corromper pelo mundo. Então isso também é uma verdadeira adoração. E isso requer de nós estarmos preparados, vigilantes, né? Porque as coisas vêm, às vezes a gente está distraído e pronto, já tropeçamos. Mas o que o Senhor ele quer nos falar, nos mostrar, é que essa piedade, que é significado da misericórdia, que por sua vez é algo que Deus colocou dentro de nós, e que nós vamos aqui trabalhar pela palavra de Deus e pela oração, e vamos crescer ainda mais nisso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque a Bíblia fala que a obra do Senhor não é em vão, a nossa obra no Senhor não é em vão, e Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em cada um de nós. Então a boa obra que Ele começou com Jesus entrando em nossas vidas, Ele é fiel para completar, em nos aperfeiçoar, em nos edificar em tudo aquilo que foi perdido e nos restituir para que sejamos novamente a imagem do Senhor, né? A viver, a andar como Ele andou nessa terra e fazer o bem por onde nós passarmos, adorar Ele, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, porque foi isso que Jesus ele disse, irmãos. Deus está falando aqui. Foi isso que o Senhor respondeu para aquela mulher quando ela perguntou onde nós deveríamos adorar. É em Jerusalém, é em Samaria. E Jesus falou:
Pai procura pelos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos. É em qualquer lugar, é em Guarulhos, é em Israel, é nos Estados Unidos, é na Itália, é em todos os lugares. Aonde você estiver, você carrega a presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E é nesse lugar que você vai honrar o Senhor. Foi dito aqui nesses dias, né, nos testemunhos, que você pode adorar o Senhor de várias maneiras. Não é só, sabe, com as atividades da igreja, mas em tudo que você faz. Seja um médico, seja um enfermeiro, seja um faxineiro, seja um programador, seja qual seja a sua profissão, aonde você está, tudo que você fizer ali, né? Tudo que você fizer dando o seu melhor, você faz para o Senhor, você está adorando a Deus. Você está ofertando ali ao Senhor a sua vida, o seu testemunho, a sua conduta, a sua forma de não se corromper com o mundo, mesmo que tudo ao seu redor se corrompa, você se manter firme, não porque tem alguém ali, o pastor não vai estar ali, mas porque você tem o temor do Senhor no teu coração. Você sabe que os olhos do Senhor estão por toda parte, e você não está fazendo aquilo por medo, mas pelo contrário, por amor, porque foi o que nós dissemos aqui. Você ser piedoso é você ser devoto, você ter uma vida onde você ame a Deus acima de todas as coisas, onde o seu compromisso com o Senhor seja mais forte do que qualquer proposta, do que qualquer tentação, do que qualquer situação ali onde você esteja, e que você ali seja inclinado a ceder, a se corromper. Mas quando nós somos piedosos, nós não nos deixamos levar por isso. Não importa quem esteja vendo, não importa se você estiver sozinho. Às vezes sozinho encontra algo ali que pode te fazer tropeçar e ninguém está vendo. Mas quando você é piedoso, isso não importa se tem alguém ou se não tem alguém. O seu compromisso é com Deus e você é fiel a Ele, custe o que custar. Para finalizar esse significado de piedade, o vocábulo grego é eusebeia e é quase intraduzível, né, na língua portuguesa. A mesma palavra piedade é um termo que às vezes sugere algo que não é totalmente atrativo ou simpático. A grande característica da palavra eusebeia é que aponta em duas direções. A pessoa que tem eusebeia sempre adora corretamente a Deus e lhe dá o que a Ele é devido. Mas além disso, também serve corretamente aos seus próximos e lhes dá o que a eles é devido. A pessoa que é eusebes, né, no caso o adjetivo correspondente a eusebeia, que é a piedade. Então, a pessoa que é eusebes é a que está em correta relação tanto com Deus como com o seu próximo. Eusebeia é piedade e religião, mas a é em seus aspectos mais práticos e verdadeiros. Eu concluo aqui, juntamente com aquele versículo de Tiago, que eu vou repetir para nós concluirmos hoje aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos seguir adiante aí com a graça do Senhor. Tem muita coisa para nós compartilharmos em nome de Jesus, mas por hoje é isso. Nós vamos agradecer ao Senhor, né, e pedir para que Ele venha com o fogo dele, né, gravar com fogo essas palavras, né, que nós lemos, né, para sermos misericordiosos como o nosso Pai Celestial também é misericordioso. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra, por essa porção que nós comemos aqui nessa manhã. E nós, Pai amado, clamamos que o Senhor conceda que sejamos fortalecidos com poder no nosso espírito, Pai, para sermos edificados nessa graça, nessa essência chamada misericórdia. Que cresçamos, Pai querido, na piedade, que, como nós lemos aqui, é um dos significados de misericórdia, e que vivamos, Pai, corretamente aos olhos do Senhor, Pai, diante do Senhor, para adorá-lo corretamente, não conforme nós achamos, mas conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor revela na Tua palavra, Pai. A nossa adoração prática em obedecer a Tua voz, em
em atentar, Pai amado, para a Tua palavra que o Senhor nos ensina, as instruções, os mandamentos, ó Pai querido. E quando nós fazemos isso, nós estamos verdadeiramente sendo piedosos, adorando ao Senhor, colocando a Tua palavra acima das ideologias que esse mundo coloca diante de nós, não nos corrompendo com isso, Pai, mas sendo fiéis ao Senhor aonde nós estamos, em qualquer lugar, oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, entender isso, que muito mais, Senhor Deus, do que falar, do que vestir, é a nossa atitude de coração diante das oportunidades, diante das escolhas que nós temos, diante dos lugares onde nós estamos, onde nós nos encontramos, onde até mesmo ninguém nos vê, Pai. Mas nós cremos que a nossa vida de devoção, de piedade, ela é verdadeira e sincera, e por isso essas coisas não afetam, porque a nossa adoração é para o Senhor. E nós entendemos que o Senhor, Pai, o Senhor vê tudo, os olhos do Senhor estão por toda parte, como diz a Tua palavra. Ainda que nós fugíssemos para o outro lado do mundo, ali o Senhor estaria. Se nós fôssemos para as profundezas dos mares, o Senhor ali nos encontraria. Oh, Pai, nós não podemos nos esconder da Tua presença. E nem queremos, Pai, porque quem se esconde da Tua presença é quem tem vergonha, quem tem medo. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos tira toda a vergonha e todo o medo, para que possamos estar diante de Ti com confiança, com alegria, querendo estar com o Senhor, Pai amado. Que o Senhor possa, Pai, nos dar clareza, Pai, em relação a isso que nós ministramos, de nos prepararmos, como nós preparamos muitas vezes, Pai amado, para ministrar na Tua casa com todo o capricho, com toda a dedicação, que possamos entender que essa preparação também é válida para um dia comum, para um dia de trabalho comum, para um dia de escola comum, para um dia de segunda-feira, Senhor Deus, como hoje. Pai, que possamos entender isso e nos revestir de toda a Tua armadura, porque a Tua palavra garante que se nós fizermos isso, nós vamos vencer todos os dias, inclusive os dias mais difíceis, os dias maus. Nós teremos vencido, porque não será na nossa força, mas será no Teu poder, no Teu revestimento que o Senhor nos dá e que o Senhor tem para cada um dos Seus filhos, Pai. Que possamos entender isso e levantar as nossas cabeças para o alto, de onde vem o nosso socorro, e ter a certeza de que, não importa o que vier, nós vamos superar, nós vamos vencer, porque em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que assim seja, Pai. Que a graça do Senhor seja multiplicada sobre nós, nos capacitando, nos dando poder para enfrentar e vencer tudo, como nós acabamos de declarar aqui, Senhor, e que nós já podemos agradecer de antemão, porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e o Senhor é poderoso para cumprir em nós cada uma das Suas promessas, Pai, e nelas nós estamos firmados, independente das circunstâncias. A nossa vida está firmada na Tua palavra, Pai, nas Tuas promessas e no Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Seja uma semana abençoada, que o Senhor te conceda a graça e que a bênção dele esteja sobre você e sobre tudo que você colocar as mãos, e que tudo que você fizer seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém.